E hoje, continuando o assunto, a gente ainda vai ver máximos e mínimos. Só que, em especial, a gente vai ver multiplicadores de Lagrange. Outra observação também é que hoje, com a nossa aula de hoje, a gente termina o ciclo de derivada. Então, na próxima aula, a gente já começa um novo ciclo, que é falar sobre integrais de funções de duas variáveis. Tá? E aí vocês vão ver, né? Claro que tudo que a gente viu até aqui é interessante, integral também não seria diferente. Bom, mas antes de eu falar um pouquinho com vocês sobre o assunto de hoje, eu só queria comentar alguns raciocínios primeiro, tá bom? Então, vamos aqui para o primeiro quadro. Primeiro, gente, lembrando que até aqui a gente tem estudado máximos e mínimos de funções. Então, eu te dando uma função, você já sabe procurar ali pontos críticos, já sabe aplicar o teste da segunda derivada. Se o conjunto do domínio for um conjunto compacto, você já sabe até dizer se aquela função tem um máximo absoluto ou mínimo absoluto e correr atrás desses valores. Eu só queria comentar ainda algumas coisas com vocês, ainda sobre máximos e mínimos, já para a gente começar a falar sobre multiplicadores de Lagrange. Bom, antes eu queria só dar um exemplo aqui com vocês. Digamos que você tem uma função que seria, acho que essa função aqui, né, já bem conhecida nossa. Digamos que bem aqui, neste ponto, é onde eu vou colocar a origem aqui dos eixos. Então, aqui você tem o eixo Z, aqui o eixo Z, aqui o eixo Y, e para cá o eixo X. Bom, essa função aqui você já conhece muito bem ela. Se eu fosse dizer como é a cara dela, além do gráfico, seria x² mais y². A gente já estudou ela várias vezes, ela já caiu aqui várias vezes. E uma coisa que a gente estudou também é que dá para a gente encontrar aqui, se eu pedisse para você, olha, encontre os pontos críticos dessa função. Você ia encontrar um único ponto crítico, que nesse caso seria o ponto 0, 0. Além disso, se eu pedisse para você, olha, aplique o teste da segunda derivada, você ia perceber que esse ponto aqui é um ponto de mínimo. E se você analisasse o gráfico da sua função, você ainda teria condições de dizer que esse ponto aqui era o mínimo global. Até aí tudo bem. Então, se eu pedisse para você verificar o mínimo ou o extremo dessa função aqui, uma das formas que você poderia fazer é analisar o gráfico dela, e aí você ia perceber que aqui seria um ponto de mínimo. Só que eu poderia, para obter esse ponto aqui, eu poderia usar uma outra estratégia, né? E uma outra estratégia seria eu olhar para as curvas de nível de uma função. Então, um dos passos para você desenhar o gráfico de uma função é usar as curvas de nível. Então, se eu fosse analisar as curvas de nível para essa função, como é que eu faria? Eu faria aqui no plano cartesiano mesmo, ou seja, no plano xy. Aí, como é que a gente faz para achar as curvas de nível de uma função? Você pega a sua função, que nesse caso é x² mais y², igual a uma constante, sei lá, uma constante k, uma constante c. Aí você vai dando valores para essa constante, k igual a 0, depois k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3. Aí você vê que para cada k, você vai ter uma curva aqui no plano cartesiano. Então, por exemplo, para k igual a 0, você vai ter esse pontinho bem aqui. Essa aqui é a sua curva de nível para k igual a 0. Depois, para k igual a 1, você ia ter uma curva assim. K igual a 2, você ia ter uma curva assim. E assim por diante. E as curvas de nível, elas iam apontar para o gráfico da sua função. Só que perceba que eu poderia, se eu quisesse, usar as curvas de nível para encontrar meus pontos de máximo e mínimo. Porque, por exemplo, digamos que essa curva de nível aqui é a curva de nível 1. Digamos que essa curva de nível aqui é a curva de nível 4. Essa daqui é a curva de nível 0. Mas se você lembrar, o que é uma curva de nível, gente? Por exemplo, dizer que essa curva de nível aqui maior é a curva de nível 4, significa o quê? Que todos os pontos que aparecem aqui nessa curva, qualquer ponto que você pegar aqui e jogar na sua função, o valor da imagem vai ser o valor 4.
Tanto que você pode dizer também que essa curva, se você fosse colocar exatamente na altura 4, você já ia formando aqui o gráfico da sua função. Da mesma forma, todos os pontos que estão aqui nessa outra curva, a imagem deles é igual a 1. Então, aqui você teria infinitas curvas. Curva de nível 1, curva de nível 4, 6, 5, 10, 1,2, 0,3, 0,5 e assim por diante. Mas você percebe que essas curvas aqui, ó, elas estão diminuindo de valor conforme eu vou chegando perto da minha origem. Até que quando eu chego na origem, nesse caso aqui, vocês concordam comigo que eu vou obter um ponto de mínimo? Porque ao redor desse ponto aqui, ó, se eu for pegar qualquer outro ponto, por exemplo, esse pontinho bem aqui eu já vou estar em outra curva de nível. E essa curva de nível vai ser o nível maior que 0. E assim por diante. Então, você concorda comigo que, olhando para as curvas de nível, esse pontinho aqui, que é a origem, é o meu ponto de mínimo? Já que ele é o único ponto que eu tenho valor 0, e nos outros eu sempre vou ter um valor maior que 0. Então, sim, esse aqui é um ponto de mínimo. Mas perceba que eu usei as curvas de nível para chegar nesse ponto. Por que eu estou falando isso, gente? Por que eu não simplesmente usei o meu passo a passo como vocês já estão acostumados? É porque, na verdade, olhar para as curvas de nível, isso vai ser muito útil para a gente quando eu estiver falando de minimização ou maximização com vínculos. O que seria uma otimização com vínculos? É quando eu te dou uma função e peço para você otimizar ela, mas, além dessa função, eu também te dou uma restrição, que eu também posso chamar de vínculo. Ah, professor, não estou entendendo. A gente já fez isso aqui em sala. Ó. Por exemplo, a gente já fez esse problema aqui. Não sei se vocês lembram, né? Mas a gente já resolveu um problema de otimização que era assim. A soma de 3 números positivos, é igual, sei lá, a 100. Aí eu perguntava para vocês, como é que eu posso obter esses números de tal forma que o produto entre eles seja o máximo possível? Vocês lembram dessa questão? É uma questão de otimização. Então, eu sempre perguntava para vocês, olha, gente, numa questão de otimização, você vai ter que observar duas coisas. Primeiro, a função que você quer otimizar, ou seja, a função que você quer obter o máximo e o mínimo, e a segunda coisa, a restrição que o problema lhe dá. Então, por exemplo, nesse caso aqui, a função que eu queria otimizar era a função produto, que a função produto é a função x vezes y vezes z. Então, essa é a função aqui que eu quero otimizar, essa daqui. Mas eu te dei uma condição, eu te dei uma restrição, e essa condição, ela precisa ser respeitada. E qual é a condição? Olha, eu quero os 3 números que vão maximizar essa função, porém, eu tenho uma condição para esses 3 números. A soma deles tem que dar igual a 100, ok? Eu poderia olhar para essa condição que ele me deu e poderia olhar para ela como se fosse uma nova função. Por exemplo, eu poderia, se eu quisesse, chamar isso daqui, ó, de função g, se eu quisesse. Então, por exemplo, função g, ou melhor, função S, já que isso aqui é a soma, então eu poderia chamar isso aqui de função S. A minha função S, nesse caso, é igual a 100. Então, na verdade, em todo aquele tempo que eu estava resolvendo essa questão aqui, dos 3 números, você estava trabalhando com 2 funções. A função produto e a função soma. Só que a função produto, até então, olhando só para ela, eu não tinha nenhuma condição, a não ser que os números fossem positivos e tudo mais. Mas, olhando para a função soma, ela era obrigatoriamente igual a 100. Só que, gente, quando você pega uma função, não importa qual seja, uma função que depende de x e y, depende de x, y e z, e você iguala essa função a uma constante, geometricamente, o que você está fazendo? Quando você pega uma função e iguala a uma constante. Quando você faz isso, você não está, na verdade, analisando a curva de nível. Então, o que você está fazendo, na verdade, é analisando a curva de nível dessa função para qual nível? Para o nível 100.
Então, na verdade, o que a gente está fazendo aqui é otimizando essa função, mas não é para todo o domínio dela. Não, é apenas para o domínio dela que está dentro dessa curva de nível aqui. É isso que está acontecendo. Então, dentre os pontos que estão nessa curva de nível, qual é o ponto que vai me dar o máximo dessa função? É isso que eu estou fazendo, geometricamente falando. Então, por isso que eu estava falando com vocês sobre curvas de nível, porque, na verdade, problemas de otimização, quando a gente estava resolvendo, o que a gente estava fazendo é otimizando uma função que tinha uma condição, que tinha um vínculo. Esse vínculo nada mais é do que uma curva de nível da minha função S, ou da minha função G. Sabendo disso, você pode dizer, professor, mas tá, e aí? Quer dizer que eu tenho duas funções, quer dizer que eu vou ter curva de nível para as duas funções? De certa forma, sim. Mas pensa comigo. Bora olhar para cá agora. Então, digamos que eu fosse plotar, digamos que eu quisesse resolver um problema de otimização, onde eu queria otimizar a minha função f. Digamos que eu quisesse achar o máximo dela, quisesse achar o ponto onde ela fosse máxima. Só que eu te dou uma restrição. A restrição é que eu quero os pontos da minha função f, não que estão em todo o domínio, mas o que estão nessa curva de nível aqui. G de xy igual a k. Isso aqui é uma curva de nível. Se eu fosse olhar só para a minha função f, ela mesmo já tem as suas curvas de nível. Digamos que as curvas de nível dela são assim. Vou colocar aqui. Essa aqui é a curva de nível 6, isso de f, tá? Essa daqui é a curva de nível 7, essa daqui é a curva de nível 8, essa daqui é a curva de nível 9, e assim por diante. A minha função f, ela tem várias curvas de nível, que eu ainda vou ter que analisar. Agora, a minha curva g, eu não vou precisar olhar todas as curvas de nível dela. Não, eu só vou olhar uma curva de nível dela, que é a curva de nível g igual a k. Vamos dizer que essa curva de nível fosse assim, ó. Tá? Vamos dizer que esse daqui é a minha curva de nível g de xy igual a k. Então, vamos lá, vamos ver se vocês concordam comigo. Em azul, eu tenho as curvas de nível da minha função f, ok? Em rosa, eu tenho a minha curva de nível, que é a minha função g. Então, o nosso objetivo aqui, geometricamente, é você achar um ponto que esteja na curva rosa, mas que te dê o valor máximo da função f. Estão entendendo o que a gente quer fazer aqui? Eu quero achar um ponto que obrigatoriamente esteja na minha curva rosa e que esse ponto me dê o máximo valor de f. É isso que eu quero. Então, por exemplo, se eu pegar esse ponto bem aqui, ó, esse que está bem aqui, ele está em cima da curva rosa? Tá. Nesse ponto, qual é o valor de f? É 6. Então, será que é esse ponto aqui que vai me dar o valor máximo de f? Não. Digamos, bora pegar esse ponto bem aqui agora, ó. Esse ponto bem aqui. Esse ponto está em cima da curva rosa? Tá. Mas qual é o valor de f que ele me dá? 7. Será que esse é o máximo valor que eu consigo obter na curva rosa? Vamos olhar para esse ponto bem aqui. Esse pontinho bem aqui. Ele está na curva rosa? Tá. Qual é o valor dele em f? 8. Então, segura esse valor. Então, até agora, ó, eu tinha achado o valor 6. Mas depois eu achei o valor 7. O 7 é maior que 6, então eu descarto o 6. Só que agora eu achei o valor 8, que é maior que 7. Então, bora ficar com esse ponto aqui por enquanto. Ele é o maior valor que a gente tem até agora. Se eu pegar esse ponto bem aqui, ó, qual é o valor dele em f? É 9. Aí você pode dizer, professor, então esse ponto está maior. Tá, só que esse ponto está em cima da curva rosa? Não. Então, esse ponto não serve para mim. Ok. Então, vocês concordam comigo que, na verdade, esse ponto bem aqui, que está em cima da curva rosa, é o maior valor que eu tenho para f? Sim ou não? Sim. Então, eu poderia dizer que quando a minha função f está restrita, está vinculada a essa curva de nível aqui, esse ponto aqui é um ponto de máximo para a minha função f.
Sim ou não? Sim, porque realmente, ó, em cima da curva G, claro, assumindo que daqui ela faz sempre isso, né? Em cima da curva G, o maior valor que eu obtive para f é 8. Então, esse daqui seria o meu ponto, nesse caso, nesse meu exemplo, um ponto de máximo. E se eu for considerar só realmente o pessoal que está na minha curva G, ainda seria um ponto de máximo para essa restrição global, de certa forma. Eu não teria outro ponto onde fosse um valor maior. Tá, então, beleza. Vocês entenderam o que eu queria fazer, entenderam o nosso objetivo, vocês encontraram junto comigo esse ponto. Agora, eu vou analisar o que está acontecendo nesse ponto. Vou afirmar uma coisa para vocês, eu quero ver se vocês concordam comigo. Olha só, vocês concordam comigo que, percebam que esse ponto aqui, meu ponto de máximo, a minha curva de nível, ela bateu nele e voltou. Estão vendo? Ó, ela estava bem aqui, ó, ela estava caminhando. Aí, quando ela chegou nessa curva de nível aqui, ela bateu na curva e voltou. Como se ela tivesse o quê? Tangenciando a curva. Tipo, ela não ultrapassou a curva, ela não cortou a curva, ela só tocou na curva e voltou. Sim ou não? Não foi isso que aconteceu aqui? Agora, vocês concordam comigo o seguinte? Se ela tivesse não tangenciado a curva, se ela tivesse cortado a curva de nível, esse valor seria o maior possível? Não, porque se ela tivesse ultrapassado, ó, se ela tivesse passado só mais um pouquinho, imagine que ela tivesse passado para cá, ó, esses pontos aqui já tem outra curva de nível, com valor 8,1, 8,01, então esse ponto já não seria mais o meu ponto de máximo. Então, vocês concordam comigo que sempre que, claro, considerando funções de classe C1, funções bonitinhas, né, funções suaves, vocês concordam comigo que nessas situações, as curvas de nível, para que eu tenha um ponto de máximo ou um ponto de mínimo, elas vão ter que se tangenciar, elas vão ter que bater e voltar? Justamente é isso que está acontecendo. Claro que o que eu estou fazendo para vocês, como eu sempre falo, está longe de ser uma demonstração formal matemática. Não, a gente não está fazendo isso. Mas só quero que vocês, pelo menos, entendam o raciocínio por trás desse método que é os multiplicadores de Lagrange. Tá? Claro que teria outras restrições aqui também, né? Por exemplo, o gradiente de G tinha que ser diferente de zero, enfim, a gente não vai entrar nesse mérito. Mas o que eu quero que vocês entendam, pelo menos, é que toda vez que duas curvas de nível elas estão se tangenciando, então, naquele ponto, você tem um ponto de máximo ou um ponto de mínimo. O que significa que, se eu fosse fazer a reta tangente a esse ponto aqui, a reta tangente tanto dessa curva de nível rosa quanto da curva de nível aqui azul, ela ia coincidir. Ia ser uma reta tangente, digamos, mesma direção, que tem a mesma inclinação. Vou tentar fazer ela bem aqui. Então, seria mais ou menos aqui. Muito bem. Outro fator interessante, também que está acontecendo nesse ponto aí, onde as curvas de nível elas estão se tocando ali uma única vez, nenhuma está ultrapassando a outra, um outro fator importante é que se eu fosse fazer o gradiente da minha função naquele ponto, não sei se vocês lembram, mas eu comentei com vocês, o gradiente em um ponto ele tem uma propriedade interessante, ele é sempre perpendicular à minha curva de nível. Então, por exemplo, se eu fosse fazer o gradiente da minha função f, que é a minha função aqui, curva de nível azul, nesse ponto aqui, seria um vetor mais ou menos assim, ó. Seria um vetor mais ou menos assim. Tá? Então, ó, esse daqui seria o gradiente da minha função f aplicado nesse meu ponto aqui. Vamos chamar esse ponto de x0, y0. Tá? Então, esse daqui seria o meu vetor gradiente da minha função f. Ele é sempre perpendicular à minha curva. Aqui eu poderia apontar ele para cá, né? Eu só apontei ele para cá porque o gradiente sempre aponta para o maior crescimento. Mas são detalhes. Mas o que eu quero que vocês entendam só é que o gradiente de f, ele é o quê? Ele é perpendicular à curva de nível. Só que, ao mesmo tempo, se eu fosse fazer o gradiente da g, vocês concordam comigo que ela também seria perpendicular à curva de nível? Então, ela, no caso, vamos supor que ela estaria para cá, só para ficar mais fácil a visualização. Então, se eu fosse fazer aqui o gradiente da minha função g, aplicado nesse ponto, ela também seria tangente a essa curva. Ou seja, o gradiente da f e o gradiente da g, nesse ponto aqui, que é um ponto de máximo, mas também poderia ser um ponto de mínimo, vocês concordam comigo que esses dois vetores gradientes, eles têm a mesma direção? Sim ou não?
Sim. Então, se você tem um ponto de máximo ou mínimo, onde as curvas de nível elas estão se tangenciando, naquele ponto, a reta tangente, ela coincide uma com a outra, e os vetores, que são os vetores gradiente, eles têm a mesma direção. Dizer que dois vetores têm a mesma direção é a mesma coisa que dizer que eles são paralelos. Então, por esse nosso desenho aqui, você já percebe que o vetor gradiente, o gradiente de f, aplicado nesse ponto, bem aqui, ó, esse ponto é o nosso ponto principal, estou chamando de x0 e y0, ele é paralelo ao vetor gradiente de g aplicado nesse ponto. Só que dizer que dois vetores são paralelos, isso você vai lembrar lá das primeiras aulas, significa o quê? Que eles são iguais a menos de uma constante, eles são múltiplos um do outro. Então, dizer que esse vetor aqui é paralelo a esse, também significaria dizer que o gradiente de f aplicado nesse ponto é igual a uma constante, porque ele é um múltiplo, essa constante eu vou chamar de lambda, é igual a uma constante vezes o outro vetor, que no caso é o gradiente de g. Então, gente, vamos lá. Se eu quero achar, se eu tenho uma função que eu quero otimizar, só que essa função ela tem um vínculo, e esse vínculo está aqui representado pela minha função g, e eu quero achar o máximo ou o mínimo para ela, o que eu vou fazer? Eu vou procurar os pontos que satisfazem essa condição aqui. Ou seja, o gradiente da f é um múltiplo do gradiente da g. O gradiente de f é igual a lambda vezes o gradiente da minha função g. Se eu encontrar os pontos que satisfazem essa minha equação aqui, e que satisfazem, obviamente, a minha condição bem aqui da g, então, se eu encontro esses pontos, eu estou encontrando meus pontos de máximo e mínimo. Encontrar máximos e mínimos por meio desse processo, desse algoritmo, é o que nós vamos chamar de método dos multiplicadores de Lagrange. Por quê? Porque Lagrange foi o matemático que desenvolveu esse método. Tanto que essa constante aqui, ó, que seria a constante que é o múltiplo, que dá o múltiplo desses vetores, a gente vai chamar essa constante de multiplicador de Lagrange. Tá? Então, essa constantezinha aqui, ó, nós vamos chamar de multiplicador de Lagrange. Então, quando você tem essa igualdade aqui, é porque esse ponto aqui, x0 e y0, é um ponto de máximo ou de mínimo da sua função. E o método de multiplicador de Lagrange consiste em eu encontrar pontos que satisfazem essa equação e, ao mesmo tempo, satisfazem a minha restrição, né? O g de x e y igual a k. Entenderam o raciocínio, gente, dos multiplicadores? Claro que agora a gente ainda vai colocar em prática ele, né? Mas a ideia central é essa daqui. No material de vocês, no livro do Stuart, ele dá uma demonstração do método, né, de como você chega até aqui. Então, eu indico para você ler lá o livro, tá? Leia o livro e veja como é que ele chega matematicamente, mesmo formalmente, nessa equação aqui. Mas, pelo menos, a ideia central foi essa que eu mostrei para vocês. Bom, agora, vamos aqui para o nosso slide, né? Vou resumir um pouquinho do que eu já falei. E, logo em seguida, já estamos aptos para resolver alguns exercícios agora de máximos e mínimos. Por enquanto, você pode pensar assim, professor, não estou gostando desse método, eu posso não usar o método? E a resposta é sim, você pode não usar o método dos multiplicadores de Lagrange. Ele é só um caminho, porque você já tem o outro caminho. Como é o outro caminho para resolver uma questão de máximo e mínimo? Vou até voltar para cá, para o primeiro quadro, porque olha só, a partir de hoje, a partir de agora, eu vou olhar para um problema desse aqui, de otimização, e eu vou resolver usando multiplicadores de Lagrange. Mas você já sabia resolver isso aqui, sem saber multiplicadores de Lagrange. Como é que você fazia? Você isolava o z aqui, não era assim que você fazia? Isolava o z para transformar essa função aqui numa função de duas variáveis apenas, x e y, e calculava ponto crítico, depois aplicava o teste da segunda derivada e depois achava. Não era isso que você fazia? Então professor, eu preciso dos multiplicadores de Lagrange? Olha, a priori não. Porém, esse método que eu vou mostrar para vocês agora, ele é muito mais elegante e ele facilita muito a nossa vida. Vocês vão perceber aqui
ao longo da aula de hoje. Tá? Então, antes que você bloqueie no seu cérebro o nosso método novo aqui, pense que ele vai ser muito útil para vocês e vai ajudar bastante. Vocês vão gostar mais dele, provavelmente. Mas tá, vamos para cá no nosso slide. Chegamos hoje na aula 21, multiplicadores de Lagrange. Ou, na verdade, você pode encontrar esse conteúdo como minimização com vínculos, já que para usar esse método você sempre tem um vínculo. Vínculo é a nossa restrição, é a função g que tem que ser igual a uma constante k. Bom, então vamos lá. Suponha que queremos determinar os valores extremos de uma função f sujeita a uma restrição dessa forma aqui, g de x, y igual a k. Ou seja, o que a gente quer? A gente quer achar os valores extremos de f entre os pontos que pertencem a essa curva de nível. É isso que a gente quer. Geometricamente falando, gente, eu tenho isso daqui, ó. Imagina que eu tenho essa função aqui, ó, o meu paraboloide. Aí, se eu pedisse para você, olha, ache para mim um ponto de máximo e mínimo dele, considerando o domínio todo dele, que é todo o R2. Aí você me diz, olha, professor, considerando todo o R2, ele tem um ponto de mínimo, que é o ponto de mínimo absoluto, que é o ponto 0, 0. E máximo, ele não tem ponto de máximo, considerando todo o R2. Porém, eu poderia falar para você, olha, encontre para mim os valores extremos do meu paraboloide, mas nos pontos que estão sujeitos a essa restrição aqui, ó, nessa circunferência. Ou seja, o meu domínio agora não é todo o R2 mais. Os pontos que eu vou considerar não é mais todo o R2, não. Agora eu vou considerar apenas os pontos que estão nesta circunferência bem aqui, ó. Considerando os pontos que estão apenas nessa circunferência aqui, quem é meu máximo e mínimo? Repare que se eu considerar apenas os pontos dessa circunferência, o gráfico da minha função já não vai mais ser toda essa superfície, vai ser apenas, ó, essa curva que eu estou mostrando aqui para vocês, ó, essa curva C. Quando você olha apenas para essa curva C, aí você já percebe, né, que os máximos e mínimos eles já aparecem. Você tem um ponto de mínimo, um ponto de máximo. Eu vou mostrar isso aqui para vocês no GeoGebra. Digamos que você tem aqui essa função. A nossa função é essa daqui, ó, x² mais 2y². Então, para essa função aqui, você tem esse gráfico azul. Então, de novo, se eu pedisse para você, olha, eu quero que você ache os máximos e mínimos para essa função, mas eu não quero para todo o R2. Eu quero só para os pontos que estão bem aqui, ó, para esses pontos que estão bem aqui. Ora, se eu pego só os pontos que estão aqui nessa circunferência e vejo a imagem deles aqui, eles vão me dar essa curva aqui, ó. Essa curva aqui. Então, eu não estou interessado na superfície toda. Não. Eu estou interessado só nesse pedaço aqui da superfície, ó. Nesse pedaço aqui. Aí você percebe que quando eu fiz isso, quando eu fiz essa restrição no meu domínio, ao invés de eu trabalhar com a superfície inteira, eu só começo a trabalhar com essa curva que está bem aqui. E nessa curva aqui, eu tenho máximos e mínimos. Por exemplo, a menor altura que eu tenho é essa bem aqui, ó, essa bem aqui, que é a altura 1. E a maior altura que eu tenho é a minha altura 2. Estão entendendo, gente? Agora, imagine que eu não quero trabalhar... Ah, professor, e se eu quisesse trabalhar com a minha circunferência e mais com os pontos que estão dentro dela? Ou seja, eu quero trabalhar com isso daqui, ó, com esse meu domínio todo aqui. Posso fazer isso? Posso. Então, como é que vai ficar a minha superfície? Vai ficar isso aqui, ó. Vai ficar assim. Então, ó, perceba que, mais uma vez, eu não quero a superfície inteira. Não, eu quero só uma parte dela. E essa parte bem aqui. Aí, quando eu trabalho com isso daqui, eu já tenho máximos e tenho um mínimo de volta para cá. Mas não se preocupe, a gente vai ver isso com calma. A gente vai resolver esse problema aqui, na verdade. Tá? Mas eu já quero que você entenda que quando eu faço uma restrição no meu domínio, eu já não tenho a minha superfície inteira, eu só tenho um pedaço dela. E nesse pedaço, eu consigo obter máximos e mínimos para aquela função, usando os multiplicadores de Lagrange. Bom, então vamos voltar para cá. Ó, então aqui é só uma demonstração, né, do que a gente já fez aqui no quadro. Eu tenho aqui minhas curvas de nível F, eu tenho uma única curva de nível G, e eu quero achar o meu ponto que me dá o valor máximo de F. Nesse caso, meu pontinho ele está bem aqui,
onde os gradientes das minhas funções são múltiplos, são paralelos. Então, ó, pela figura, observamos que o extremo ele é atingido quando as curvas de nível se tocam, ou seja, quando as curvas têm uma reta tangente comum. Isso quer dizer que os vetores de gradiente são paralelos, o que quer dizer que o vetor gradiente de f aplicado nesse ponto é igual a uma constante lambda vezes o vetor gradiente de g aplicado no mesmo ponto. E essa constante nós chamamos de multiplicador de Lagrange. Então, como é que fica o método dos multiplicadores de Lagrange? Como é que é esse método? Bom, então, se você quer determinar extremos de uma função que estejam sujeitos a uma restrição desse tipo aqui, o que você vai fazer? Nós vamos encontrar todos os pontos que satisfazem essas duas condições. Satisfazem a primeira, ou seja, o gradiente da função f é igual a um lambda vezes o gradiente da g, e, ao mesmo tempo, satisfaz a minha restrição g. Quando isso aqui, a gente vai montar um sistema para você, tá? Você vai ter equações e você vai ter variáveis. Quando você resolver esse sistema, você vai encontrar alguns pontos. Esses pontos vão ser os pontos que vão ser seus candidatos. Então, quando você encontra esses pontos, o que a gente vai fazer agora? Vai pegar esses pontos que eu encontrei e calcular a imagem da minha função f para esses pontos. O maior valor que eu encontrar é o meu valor máximo. O menor valor que eu encontrar é o meu valor mínimo. Então, basicamente é isso. Eu monto um sistema, resolvo o sistema. Esse sistema resolvido vai te dar 1 ponto, 2 pontos, 3 pontos, 4 pontos, não sei. Vai te dar uma quantidade de pontos. Cada ponto que ele te deu, tu vai jogar na função, para tu calcular a imagem naquele ponto. E aí, quando tu calcular em todos os pontos, o maior valor que tu obteve é o valor máximo. E o menor valor é o valor mínimo. E acabou. Esse é o método. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora, em pelo menos 4 exercícios. Então, vamos para o primeiro agora. Alguém tem alguma pergunta com relação ao que a gente vai fazer? Tá, então bora aqui para a prática, né? E aí talvez surjam algumas dúvidas e a gente vai resolvendo. Então, ó, primeiro exercício. Determine os valores extremos da função f de x, y é igual a x² mais 2y², só que não é em todo o domínio. Não, é apenas na circunferência. x² mais y² é igual a 1. Então, é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Bom, então, vamos aqui para o quadro. Vou colocar esses valores que estão aparecendo aí. F de xy é igual a x² mais 2y². Essa é a função que eu quero encontrar meu extremo, tá? O meu máximo ou o meu mínimo, não sei, eu vou procurar ainda. Só que tem uma restrição. A restrição é que eu quero os pontos que estejam nessa circunferência aqui, ó. Estejam em x² mais y² é igual a 1. Muito bem, então eu tenho aqui a minha função f e aqui eu tenho uma equação. Só que essa equação aqui eu posso transformar em uma função. Então, ó, se você perceber, por exemplo, eu posso chamar o lado esquerdo, que é x² mais y², de g. Então, na verdade, ó, isso daqui eu vou chamar de uma função g de xy. Então, na verdade, o que eu quero? Eu quero otimizar essa função f sujeita a essa curva de nível, g de xy, que é essa função, igual a 1. É isso que eu quero. Para eu usar o nosso método novo da aula de hoje, a primeira coisa que eu vou fazer é resolver um sistema. Na verdade, eu vou primeiro montar esse sistema. Então, vem aqui, ó, primeiro passo, colocar assim, resolver o sistema. Aí você vai, professor, mas que sistema? Calma que ele já vai aparecer. Porque qual é a condição mesmo dos multiplicadores de Lagrange? É que o gradiente de f, o gradiente da minha função f é uma função que depende apenas de duas variáveis, o gradiente de f tem que ser igual a um lambda vezes o gradiente da minha função g. Isso aqui vai me ajudar a montar o sistema. Tá, mas o que eu faço a partir de agora?
eu calculo o gradiente da f. O que é o gradiente de uma função? Não é o vetor formado pelas derivadas parciais? Então, eu vou derivar parcialmente f. F é essa função bem aqui, ó. Então, o que eu faço? Eu vou primeiro derivar minha função f em relação a x, depois eu vou derivar minha função f em relação a y. A mesma coisa eu vou fazer para a minha função g. Então, aqui vai ficar lambda vezes. Aí, aqui eu vou pegar minha função g e derivar em relação a x, depois eu vou pegar minha função g e derivar em relação a y. Tá, então, vamos fazer isso, né? Aqui, f derivando em relação a x, vai ficar quanto aqui? 2x, né? Aqui vai zerar, aqui vai ficar 2x. Então, esse vetor aqui vai ficar 2x. Derivando em relação a y, esse vai zerar e aqui vai ficar 4y. Então, coloco aqui 4y. Igual a lambda vezes... Agora, eu vou fazer com a minha função g. Aqui, gente, a minha função g é parecida com a minha função f, mas não precisava. Poderia ser duas funções totalmente diferentes, bem diferentes. Mas aqui é parecido, tanto que você vai ver ó, os derivados parciais, por exemplo. Vamos derivar agora g em relação a x. Aqui vai zerar, aqui vai ficar 2x também. Então, coloco aqui 2x. Vamos derivar em relação a y. Aqui vai zerar, aqui vai ficar 2y. Então, a única diferença é no y, né? Que aqui era 4y, aqui é 2y. Pronto. Então, ó, perceba que essa equação aqui, como eu estou igualando dois vetores, então isso vai me dar duas equações. Porque dizer que dois vetores são iguais, quer dizer que eles são iguais em cada coordenada. Então, agora eu vou igualar em cada coordenada. E aí você vai perceber aqui o nosso sistema se formando. Então, ó, por exemplo, aqui na primeira coordenada eu tenho 2x igual a lambda vezes 2x. Não esquece que você vai ter que multiplicar esse lambda por cada componente aqui. Então, vai ficar 2x igual a lambda vezes 2x. Então, a minha primeira equação é essa. É 2x igual a lambda vezes 2x. Pronto, primeira equação. Segunda equação, qual é? Eu olho para a segunda coordenada. Então, vai ficar 4y igual a lambda vezes 2y. E eu coloco 4y igual a lambda vezes 2y. Perceba que essa igualdade aqui, ela me deu duas equações. Mas pelo método, na hora que você for montar o sistema, você monta com essa equação do gradiente, mas não esqueça também que na hora do sistema, essa equação aqui também vai entrar. Tá? Ou seja, a equação que é a minha restrição, ela entra no sistema. Então, você faz aqui o gradiente, acha as equações e, no final, você ainda coloca aqui no sistema a minha equação, que é a minha restrição. Então, nesse sistema aqui, também vai entrar a equação x² mais y² é igual a 1. Então, pronto. Então, é isso. No final, eu obtive um sistema de 3 incógnitas, que é x, y e lambda, e 3 equações. Então, agora eu vou resolver esse sistema. Agora, perceba o seguinte, você pode me dizer, professor, eu sou obrigado a achar o valor do lambda? A resposta é não. Perceba que o lambda ele aparece por causa do método. Mas o que eu estou buscando mesmo são os pontos x e y, que são os máximos e mínimos. A não ser, claro, às vezes é bom para a gente achar o lambda porque ajuda a achar os outros. Ou então, na prova, né, eu já cheguei a perguntar isso, eu coloquei assim, calcule o valor do multiplicador de Lagrange. Aí, nesse caso, se eu pedir, né, você vai ter que calcular o valor do multiplicador de Lagrange. Mas, depende do caso, é importante que você calcule também o valor dele. Mas tá. A partir de agora, gente, isso aqui é resolver sistema. E aí você pode resolver o sistema, você já sabe, né, de várias maneiras. Ó, só que nesse caso aqui, você vai perceber que quando eu for resolver os sistemas, eu vou até resolver sempre tentando raciocinar em cima das equações. Por exemplo, vamos olhar aqui para a minha primeira equação. Minha primeira equação é essa aqui, ó, 2x igual a lambda vezes 2x. Então, para eu resolver esse sistema, todas as equações têm que fazer sentido. Todas as equações têm que ser satisfeitas. Olhando isoladamente para essa primeira equação aqui, vocês conseguiriam me dar alguma solução para que ela fizesse sentido, essa equação? Ou para lambda ou para x, por exemplo? Boa. Lambda igual a 1. Se lambda for igual a 1, o que acontece com essa equação? Vai ficar 2x igual a 2x. Isso faz sentido para qualquer valor de x? Faz.
Então, uma possível solução para essa primeira equação é lambda igual a 1. Existe uma outra solução para essa equação? O que vocês acham? Existe alguma outra solução, ou para algum outro valor, ou para lambda ou para x, que vai satisfazer essa minha equação? Sempre. O que vocês acham? X igual a zero. É isso mesmo. Se x for igual a zero, não importa o valor de lambda. Vai dar sempre o quê? Zero igual a zero. Faz sentido? Faz. Então, uma outra solução aqui, ó, é x igual a zero. Tá? Então, aqui eu obtenho. Para essa primeira equação, eu vou ter ou lambda igual a 1 ou x igual a zero. Então, a partir de agora, a gente vai trabalhar com essas duas possibilidades. Então, por exemplo, se o lambda for igual a 1, vamos supor que é lambda igual a 1, então aqui na minha segunda equação, eu vou substituir lambda igual a 1. E vai ficar 4y igual a 2y. Se 4y é igual a 2y, quanto é o valor do y agora? Resolvendo essa equação, 4y igual a 2y, o y vai dar igual a quanto? Zero. Então, se o lambda for igual a 1, então é porque o y vai ser igual a zero. Tá? Se o lambda for 1, então aqui pela minha segunda equação, o y obrigatoriamente vai ser zero. E a minha última equação? Ora, se o meu y é obrigatoriamente zero, então aqui vai zerar, vai ficar x² igual a 1. Então, x tem que ser igual a quanto? Mais ou menos 1. Lembra que aqui a gente não tem restrição, x e y pode ser negativo ou positivo. Então, aqui, ó, aqui encontrei algumas possibilidades, né? Então, esses três aqui resolvem essa equação. Lambda igual a 1, y igual a 0 e x igual ou a mais 1 ou menos 1. Se eu supor isso daqui simultaneamente, vai resolver as três equações simultaneamente. Então, aqui eu obtive soluções para o meu sistema. Agora, eu vou olhar para cá, para a minha outra possibilidade, que é x igual a 0. Se o meu x é igual a 0, então, bora olhar para a minha terceira equação aqui, ó. Se o x é 0, então, meu y vai sobrar para ele o quê? Mais ou menos 1. Então, venho aqui. Se o x é igual a 0, então, meu y vai ser mais ou menos 1. Se eu quisesse, eu parava aqui, porque só me interessa o valor de x e y. Mas eu também poderia calcular o valor de lambda. Então, ó, se y é igual a mais ou menos 1, então é porque ele não é 0. Se ele não é 0, então, para essa equação aqui fazer sentido, o lambda tem que ser igual a quanto? Agora, para essa equação fazer sentido, o lambda tem que ser igual a quanto? 2. Lambda tem que ser 2. Então, aqui, ó, lambda igual a 2. Então, eu obtive essa possibilidade aqui, mas também obtive essa possibilidade aqui. Então, ó, nessa primeira possibilidade, eu obtive quantos pontos? Isso considerando só x e y. Quantos pontos eu obtive aqui nessa primeira possibilidade? 2 pontos. Quem são eles? X igual a 1, y igual a 0, ou x igual a menos 1, y igual a 0. Então, aqui eu obtive 2 pontos, que são x igual a 1, y igual a 0, ou x igual a menos 1, y igual a 0. E aqui, eu obtive quantos pontos para x e y? 2 também. X igual a 0, y igual a 1, x igual a 0, y igual a menos 1. Então, venho e coloco aqui. x0, y1, ou x0, y menos 1. Todo mundo entendeu, gente, como foi que eu resolvi o sistema? Só analisando as equações. Então, isso é uma estratégia, né, que você pode usar. Bom, então, agora, ó, eu encontrei 4 pontos que satisfazem aqui o meu sistema. Então, o que eu vou fazer a partir de agora? Segundo passo do método. Agora que eu já resolvi o sistema e encontrei os meus pontos, agora eu vou pegar esses pontos e vou fazer o que com eles? Vou substituir na minha função f. É isso que eu tenho que fazer. Quando eu substituir na minha função f, eu vou achar 4 valores. E aí o maior deles é o valor máximo, o menor deles é o valor mínimo. E acabou a questão. Então, vamos para cá. Primeiro quadro. Então, ó, resumindo, o primeiro passo,
igualei os gradientes a menos de uma constante, e aí isso formou um sistema. Resolvi o sistema, encontrei 4 soluções para ele. E agora o segundo passo. É o cálculo de f. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho a minha função f. A minha função f é a função x² mais 2y². Então, eu vou pegar essa função e vou calcular nos 4 pontos que eu achei, que é o 0 e 1, 0 e menos 1 e assim por diante. Então, primeiro, vou calcular aqui no ponto... tanto faz, vou calcular no ponto 1 e 0. Então, quando eu calculo no ponto 1 e 0, aqui vai dar 1, aqui vai dar 0. Então, vai dar 1. Agora, eu vou calcular no ponto menos 1 e 0, que também foi uma solução que a gente encontrou. Aqui vai dar 1, aqui vai dar 0. Então, deu a mesma resposta. Agora, eu vou usar o outro ponto, que é o 0 e 1. Aqui vai zerar, aqui vai dar 2. Então, aqui, 2. E, por último, é o 0 e o menos 1. Aqui vai zerar, aqui vai dar 2 também. Então, pronto. Calculei os 4 valores e agora eu já posso dizer quem é o meu valor mínimo? 1. Quem é o meu valor máximo? 2. Quantos pontos de mínimo eu encontrei aqui? Encontrei 2 pontos de mínimo, porque esse mínimo que é 1, ele é obtido, ele é alcançado em 2 pontos. Então, eu tenho 2 pontos de mínimo para o mesmo valor. E quantos pontos de máximo? 2 também. Está aqui para o mesmo valor, que é o valor máximo. Então, agora é só escrever a minha conclusão, né? Então, no último passo, você faz a comparação, que é o que a gente já está fazendo. Então, eu escrevo esse ponto 1, 0 e o ponto menos 1 e 0 são pontos de mínimo. E 1 é o valor mínimo. Além disso, né, os outros pontos, que é o ponto 0 e 1 e 0 e menos 1, são pontos de máximo e 2 é o valor máximo. Pronto. Então, aqui eu fiz a comparação e aí eu concluí, né, que eu tenho 2 pontos de mínimo, o valor mínimo é 1, eu tenho 2 pontos de máximo, o valor máximo é 2. Aqui acaba a nossa questão. Tudo certo até aqui? Então, se cair na prova, tudo bem? Essa questão aqui? Tá, então vamos continuar. Então, aqui no slide, é aquela situação que eu estava mostrando para vocês, né? Então, a minha função é essa da superfície, mas eu estou considerando apenas essa parte aqui. Então, quando eu considero só essa parte, eu obtenho só essa curva. Tanto que aqui, se eu for, vamos voltar aqui para o GeoGebra. Quando eu estou apenas... quando eu estou considerando apenas isso daqui, eu achei 2 pontos de mínimo. E quem foram os 2 pontos de mínimo que a gente achou? Foi o ponto 1 e 0. Até colocar ele aqui. E eu também encontrei o ponto menos 1 e 0. Então, por exemplo, esse ponto A e o ponto B, você percebe claramente que, de fato, aqui, nessa curva que você está olhando aqui em cima, o A e o B eles atingem o menor valor possível, que é o valor 1. E só que a gente encontrou também pontos de máximo, né? Que foi o ponto 0 e 1.
e também o ponto 0 e menos 1. Ó, então, por exemplo, o ponto C e o ponto D, o ponto C e o ponto D, você observa também ó, que eles estão na maior altura que essa curva ela alcança, que é a altura 2. Então, A e B são os dois pontos de mínimo, C e D são os dois pontos de máximo. A gente vai resolver esse problema aqui. Ó. Determine os valores extremos da função f de xy é igual a x² mais 2y². No disco, x² mais y² é menor ou igual que 1. Então, a gente vai analisar esse problema aí. E vocês já vão ver o que tem de diferente, né? A função é a mesma, só que agora a minha restrição é uma desigualdade, né? Então, exercício 2, você tem f de xy igual x² mais 2y², só que agora é no disco. O disco é x² mais y² menor ou igual que 1. Tá, então vamos lá, gente. Nesse caso, perceba o seguinte, ele quer que eu ache os valores extremos da minha função, só que ela está limitada agora a esse disco aqui. Gente, primeira coisa que eu pergunto para vocês, isso daqui já se aplica diretamente, assim, obviamente, tão rápido aos multiplicadores de Lagrange, essa restrição aqui? Não, porque multiplicadores de Lagrange, você precisa de uma única curva de nível, né? O g de xy é igual a 1k. E aqui você tem várias curvas de nível. De 0 a 1 você tem várias. Então, a priori, isso aqui ainda não seria multiplicadores de Lagrange. Aí você vai dizer, mas isso é o que então, professor? Se não é o assunto de hoje. Aí você, calma, você olha para cá e percebe, bom, primeira coisa que eu te pergunto, essa função aqui, que ele quer otimizar, é uma função contínua? Sim. Ele quer só o disco, então ele quer só nesse conjunto aqui. Esse conjunto aqui é compacto? O que vocês acham? O que é um conjunto compacto, né? Para a gente, fechado e limitado. Então, se eu fosse desenhar esse conjunto aí, o que eu faria? Colocava aqui o plano cartesiano, faria uma circunferência de raio 1, só que não é só a circunferência, é os pontos que estão também dentro dela. Então, esse meu conjunto é tudo isso daqui, ó. Esse conjunto é limitado? Sim. É fechado? Sim. Então, ele é compacto? É. Então, se você tem uma função contínua e o domínio dela é um conjunto compacto, ela vai assumir um extremo global, máximo e mínimo? Sim ou não? Sim. Teorema de Weierstrass. Então, na verdade, esse problema aqui, ó, é um problema de otimização em conjuntos compactos. É o que nós aprendemos na aula passada. Então, antes da gente se desesperar, a gente vai lembrar o que a gente fez na aula passada. Então, aí você olha para essa questão, você fala, nossa, ainda não é um problema de Lagrange. Porém, já que eu percebi que isso aqui é contínuo, isso aqui é compacto, então eu já sei que o máximo e mínimo existe, os extremos. Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar o passo a passo da aula passada. Qual é a primeira coisa que você faz quando você tem uma função assim nessa situação? Qual era o primeiro passo, vocês lembram? Quarta-feira passada, faz uns 5 dias. Não faz tanto, né? Para quem estudou para a prova de sexta-feira agora. Então, e aí, qual é o primeiro passo? Não? Muito bem. O primeiro passo é determinar os pontos críticos dessa função. Então, você vai determinar os pontos críticos e olhar, né, se o ponto crítico está no interior do seu conjunto, porque se ele tiver, você vai calcular o valor da função naquele ponto. Então, a gente vai fazer isso agora. Só colocar aqui de novo, mais forte. Pronto. Então, ó, o primeiro passo de uma questão dessa é você analisar os pontos críticos. Os pontos críticos.
Como é que você acha o ponto crítico? Você calcula o gradiente da sua função. E o gradiente, se é ponto crítico, né? Isso aqui, o gradiente vai ser o vetor 0, 0. Bom, o gradiente dessa função aqui a gente até calculou ainda agora, né? Já que é a mesma função, é 2x e ali é 4y igual a 0, 0. Aqui você monta um sistema, e aí, montando o sistema, você vai ficar com 2x igual a 0, 4y igual a 0. Bom, aqui você só tem uma solução. Qual é a solução? X igual a 0, y igual a 0. Você só tem uma solução que é o 0, 0. Então, aqui, ó, você só tem um ponto crítico, que é o ponto 0, 0. Aí, o que a gente fazia? Você olhava os pontos críticos que você encontrou e analisava se esse ponto crítico está no interior do seu domínio, no interior do seu conjunto. E eu te pergunto, esse ponto está no interior desse conjunto, que é representado aqui? Sim, porque ele está bem aqui, né? Bem aqui. Então, ele está no interior. Então, se ele está no interior, o que eu vou fazer? Vou calcular o valor da minha função nesse ponto. Se ele não tivesse, eu poderia ignorar ele. Pelo menos, a priori, não ia usar ele ainda. Mas, como ele está, até colocar assim, ó, ele pertence ao interior do meu domínio, ou desse conjunto aqui. Bora chamar esse conjunto de conjunto D, só para dar uma letra para ele. Então, vou colocar aqui conjunto D. Pronto. Então, ele está no interior de D. Então, o que significa que eu vou calcular o valor da função nesse ponto. Então, vamos calcular. Então, quanto é o valor da função no ponto 0, 0? Bom, no ponto 0, 0, se você jogar aqui o 0 e o 0, vai dar 0. Então, esse é o primeiro valor que a gente encontrou. Guarda esse valor por enquanto. Então, não vai fazer nada com ele. A gente vai para o segundo passo. Depois dos pontos críticos, o segundo passo é você fazer o quê? Você analisar a fronteira do seu conjunto. Então, você vai olhar aqui para o conjunto D. Vou colocar assim. Cálculo de f nos extremos da fronteira do meu conjunto, né? Bom, eu estou chamando esse conjunto aqui de conjunto D. Então, se eu fosse fazer a fronteira desse conjunto, vou escrever aqui em cima, ó, fronteira de D são os pontos x, y, tais que... Quem é a fronteira de D aqui, gente? É a borda, né? É só aqui a circunferência. Como é que você representa ela? Você coloca assim, x² mais y² é igual a 1. Tá? Então, quando eu estou na fronteira, o que eu tenho aqui é uma igualdade. Então, quando eu estou na fronteira, vocês concordam comigo que na fronteira, esse meu problema se resume a encontrar máximos e mínimos com uma restrição, com um vínculo? Sim. Então, aqui, ó, na hora que eu for calcular o valor de f nos extremos da fronteira, eu posso, se eu quiser, aplicar os multiplicadores de Lagrange. Aí você pode perguntar, professor, mas eu não lembro de ter feito isso na aula passada. Você não lembra porque na aula passada, todo exercício que a gente fez, a fronteira era um polígono, era um triângulo, era um retângulo. Aí o que a gente fazia? Calculava nos vértices, calculava nas arestas e depois comparava. Só que, nesse caso aqui, já não é mais um polígono, você tem realmente uma circunferência. Então, você pode usar o multiplicador de Lagrange. Aí você pode pensar, professor, então quer dizer que sem o multiplicador eu não conseguiria resolver nessa fronteira? Conseguiria, só que aí dá mais trabalho. Porque você ia ter que pegar essa fronteira aqui e dividir em dois pedaços. Aí você poderia dividir no pedaço de cima, que é a semicircunferência, onde em cima o y seria raiz de 1 menos x², e aí você faria com esse valor, e embaixo seria menos esse valor. Então, isso aí dá um trabalho, por isso que eu evitei, não coloquei, não resolvemos. Deixei para resolver um problema desse, quando eu já tinha multiplicador de Lagrange para a gente usar, né? Então, pronto. Então, para eu calcular o valor de f nos extremos da minha fronteira,
e a minha fronteira é isso daqui, eu posso usar os multiplicadores de Lagrange. Só que, claro, eu não vou fazer. Por quê? Porque a gente já fez, que é a mesma questão anterior, né? Se você reparar, é a mesma questão, só que agora eu estou considerando a fronteira e o interior. Então, já que é a mesma questão, eu já achei os pontos. E os pontos são esses daqui, ó, o primeiro quadro. Então, quando eu tenho aquela restrição, eu achei esses 4 pontos. E eu calculei esses 4 valores. Então, eu só vou repetir eles lá, já que eu já sei que são eles, né? Então, eu estrategicamente coloquei a mesma questão, né, na fronteira. Então, ó, os valores nos extremos são esses daqui. Tenho f de 1, 0 é igual a 1. F de menos 1 e 0 é igual a 1 também. Só que eu também tenho f de 0 e 1, que é 2. E eu tenho f de 0 e menos 1, que também é 2. Tá? Entenderam, gente, o que eu fiz aqui? Por que eu pulei, né? Eu não fiz, que a gente já tinha feito antes? Então, ó, primeiro passo, achei um ponto crítico e calculei o valor nele. Segundo passo, calculei o valor de f nos extremos da fronteira. E está aqui. Agora, o último passo, de novo, é fazer a comparação desses valores. Aí você vai dizer, professor, mas vai dar a mesma resposta. Não necessariamente, porque agora você tem um interior também ali da sua fronteira. Tem o interior do conjunto para você também comparar. Então, por exemplo, no total, nós obtivemos 5 valores. Esses 4 aqui, que nós já tínhamos calculado anteriormente, mais esse daqui, que é o 0, no interior. Olhando para os 5 valores, quem é o meu valor máximo? 2, ainda é 2. Então, ó, o meu valor máximo ainda é 2, e eu tenho 2 pontos que atingem ele. 2 pontos de máximo, máximo global. E quem é meu mínimo agora? Pois é, o mínimo não é mais 1, agora o mínimo é 0. E eu tenho apenas um único ponto que atinge ele. Então, quando eu considerei o interior, aí já mudou. Pelo menos alguma resposta mudou. Então, agora, o meu valor máximo é 2 e o meu valor mínimo é 0. E agora é só escrever. Vou escrever isso. Vou escrever aqui. Na questão, ele pede, ele só quer os valores extremos nesse conjunto. Então, né, depois da gente fazer essa comparação, ele não quer os pontos, ele quer só os valores. Então, vou escrever aqui, ó, comparação. E aí, pelo que a gente acabou de comentar, a gente concluiu que 2 é o valor máximo. Aqui eu vou abreviar. E 0 é o valor mínimo. Então, essa é a nossa resposta. Então, 2 é o valor máximo, 0 é o valor mínimo. Inclusive, a gente vai olhar isso no GeoGebra, novamente. Então, vou trazer aqui a mesma função que a gente tinha antes. Ó, só que agora, olhando aqui no GeoGebra a nossa função, eu não estou considerando só a minha fronteira, eu estou considerando, ó, todo o interior dela também, interior do meu conjunto. Então, a minha função, já agora é tudo isso daqui. Então, você percebe que o ponto de máximo continua sendo o ponto C e o ponto D, que é o valor 2. Mas o meu ponto de mínimo já não é mais A e B, é a minha própria origem. Então, vai ficar 0, 0. Então, ó, agora, nessa minha superfície, eu tenho um ponto bem aqui que é menor, a imagem dele é menor do que o ponto A e o ponto B. Então, tenho só um ponto de mínimo e 2 pontos de máximo. Valor mínimo é 0, valor máximo continua sendo 2. Bom, agora, gente, ainda tem 2 exercícios para a gente resolver. E esses exercícios, na verdade, são problemas de otimização. Então, como eu falei, agora a gente vai resolver alguns problemas de otimização usando agora os multiplicadores de Lagrange. E você também vai perceber que os multiplicadores de Lagrange, ele não se limita à função de 2 variáveis. Você também pode usar ele em funções de 3 variáveis, que é o que a gente vai fazer a partir de agora. Então, exercício 3.
encontre 3 números positivos, cuja soma seja S, e de modo que o produto seja o maior possível. S é uma constante qualquer, né? Porque, assim, antes a gente usava uma constante. Constante é 6, é 12, é 20. Não tinha graça, né? Você queria resolver para qualquer constante. Então, é isso que a gente vai fazer agora, usando os multiplicadores de Lagrange. Bom, então, vamos lá, né? Vamos começar. Vou aqui para o primeiro quadro. Aí depois você vai me dizer, depois que eu terminar de resolver essa questão, você vai me dizer se você gostou mais dos multiplicadores ou se você gostou mais do que aquela parte, né, de conta ponto crítico, isola uma função, isola o z, usa o teste da segunda derivada, calcula o esse ano, não sei o que, e resto mais. Aqui, ó, como essa questão já é conhecida nossa, então já vou colocar aqui o que a gente sabe dela, né? Você quer maximizar a função, que é a função produto de 3 números, né? Então, é x vezes y vezes z. E aqui a restrição é que x mais y mais z tem que ser igual a uma constante, que aqui é uma constante geral, que estou chamando de S. Lembrando também que outra restrição é que x, y e z, e consequentemente também, obviamente, a minha constante S, né? Mas os 3 aqui eles são números positivos. Então, eu quero obter 3 números positivos que somados deem o valor S e que o produto entre eles seja o maior possível. Como é que eu vou fazer uma questão dessa? Bom, perceba, gente, eu vou chamar esse lado esquerdo aqui, ó, vou chamar isso daqui de uma função, vou chamar de função g. Note que nesse caso a função g, ela depende de x, y e z. Então, o que eu tenho aqui, na verdade, é uma questão que eu tenho que achar o ponto de máximo de uma função que tem uma restrição. Então, vou usar os multiplicadores. Então, primeiro passo, eu vou resolver o sistema. Só que, claro, para resolver o sistema, eu vou montar o sistema. Então, eu vou montar e resolver o meu sistema. Então, o primeiro passo é o sistema. Como é que eu monto o meu sistema? Eu sei que para que eu tenha um ponto de máximo ou mínimo, o gradiente dessa função tem que ser igual a um lambda vezes o gradiente dessa função aqui. Então, eu monto, coloco gradiente da minha função P, que depende de x, y e z, tem que ser igual a lambda vezes o gradiente da minha função g. Bom, aqui, como as funções têm 3 variáveis, então, seu vetor gradiente vai ter 3 entradas, vai ter 3 coordenadas. Então, aqui no caso da minha função P, eu vou derivar essa função em relação a x. Qual vai ser o resultado aqui? YZ. Isso mesmo. Então, aqui vai dar YZ. Quando eu derivar isso aqui em relação a y, só o y vai sumir. XZ. É isso mesmo. E, por último, quando eu derivar em relação a z, XY. Então, está aqui, XY. Então, esse aqui é o vetor gradiente para essa função. Então, isso aqui vai ser igual a lambda vezes o vetor gradiente agora para a minha função g. Bom, a minha função g é isso aqui, ó, x mais y mais z. Derivando em relação a x dá quanto? 1. Derivando em relação a y, em z, tudo 1. Então, aqui, ó, o vetor g aqui desse gradiente vai ser 1, 1 e 1. Não, pessoal, esse aqui está melhor do que da última vez, né? Realmente, aqui vai ser mais fácil aqui o nosso sistema. Bom, agora eu vou montar o sistema. Então, ó, como aqui o gradiente tem 3 coordenadas, só aqui vai me dar 3 equações. Então, vai ficar YZ é igual a lambda vezes 1. Então, vai ficar só lambda. Então, YZ é igual a lambda vezes 1, que é lambda. Agora aqui, XZ é igual a lambda vezes 1, que é só lambda. Então, XZ é igual a lambda e XY igual a lambda. XY igual a lambda. Acabou meu sistema? Não, né? Falta quem? A minha condição, a minha restrição, falta isso daqui.
Então, vou colocar aqui, vou acrescentar x mais y mais e igual a uma constante que eu estou chamando de s. Ok, vamos resolver esse sistema. Lembrando que o que mais me interessa aqui é achar principalmente x, y e z. Então, já que eles são os que mais me interessam, então, ó, eu já vou pegar e vou igualar. Isso aqui não é igual a lambda, isso aqui não é igual a lambda. Então, isso é igual a isso. Né? Então, eu venho aqui, juntando essas duas equações, já que lambda é igual a isso e lambda é igual a isso, então vai ficar que isso é igual a isso. Ou seja, xz é igual a lambda z. E aí, para resolver isso daqui, uma possível solução seria z igual a zero. Vocês concordam comigo? Porque se z fosse zero, fica zero sobre zero. Ok, zero igual a zero, tudo bem. Mas o z pode ser zero? Não esqueça que nesse caso, ó, x, y e z tem que ser maiores que zero. Então, o z não é zero. Se o z não é zero, então eu posso simplificar o z, já que ele não é zero mesmo. E aí eu vou obter que x igual a y. Guardo essa informação. Agora eu vou usar a minha segunda equação junto com a terceira. Mesma coisa, vai ficar xz igual a xy. Eu vou fazer para cá. Ó, então agora eu vou misturar essas duas aqui. Aí o que eu vou obter? Xz igual a xy. Xz igual a xy. Mais uma vez, o x não pode ser zero, né, pela minha condição aí. Então, vou obter que y é igual a z. Ou seja, os três são iguais. X é igual a y, aqui y é igual a z. Então, todo mundo é igual. X é igual a y, que é igual a z. Agora que eu sei que todo mundo é igual, eu vou substituir aqui na minha última equação. Então, eu venho. Bom, já que todo mundo é igual mesmo, né? Então, vai ficar x mais x mais x. X mais x mais x igual a s. Claro, isso aqui vai me dar x igual a s sobre 3. Então, se eu tenho a soma de três números dando igual a uma constante, e eu quero o maior produto possível, então a resposta sempre vai ser o terço daquele número. Então, por exemplo, pega três números que somados dê 30. Você quer que o produto seja o maior possível. Então, tem que ser 10, 10, 10. Tem que ser um terço daquela soma. Tá? Então, está aqui, x é igual a s sobre 3, que obviamente também é igual a y, que também é igual a z. Então, o meu ponto aqui de máximo e mínimo é o ponto s sobre 3, s sobre 3 e s sobre 3, que é o meu ponto de máximo. Bom, aqui basicamente já encontrei a resposta, né? Só falta escrever alguma coisa sobre o que eu concluí aqui. Nessa questão, vamos voltar lá no comando, só para eu ver se ele quer o valor máximo, ou se ele só quer o ponto de máximo. Então, vamos voltar para o slide rapidamente. Encontre três números positivos cuja soma seja S, de modo que o produto seja maior. Tá, então ele só quer saber dos três números. Então, se ele só quer saber dos três números, né? Vamos voltar para cá. Então, tá aqui, ó, os três números que a gente achou. Então, essa daqui, ó, ela já é a nossa resposta. Então, os três números têm que ser S sobre 3. Então, obtemos. Se ele também quisesse o produto máximo, só você multiplicar. S sobre 3 vezes S sobre 3 vezes S sobre 3. Ia dar S ao cubo sobre 27. Tá? Esse é o produto máximo. Aí você pode dizer assim, professor, pelos multiplicadores de Lagrange, esse ponto aí, ele já é um extremo. Eu não preciso colocar ele no teste, né, lá da segunda derivada, para ver, será que ele é um ponto de Sela? Não. Pelo multiplicador de Lagrange, esse ponto ele já é um extremo. Ok? Tudo bem. Só que aí você poderia me perguntar, professor, eu entendi que eu não preciso usar o teste da segunda derivada nesse caso, porque ele já é um extremo. Mas o que me garante, por exemplo, que ele não é, ao invés do máximo, o mínimo? E aí? Como é que eu ia saber se ele é o máximo ou mínimo? Eu ia ter que, de novo, aplicar o teste da segunda derivada nesse caso, ou seja, eu não ia ter para onde correr? Na verdade, sim, você ia ter para onde correr. Então, por exemplo, você está na dúvida, claro que o problema já te diz, né? O problema encontre o máximo. Então, se o problema, a não ser que o problema esteja mal elaborado, esse já é o máximo. Mas digamos que você quer provar, que você é daqueles, não,
tem que ser por A mais B, acabou. Então, eu quero mostrar que esse daí realmente é o máximo. Bom, o que você pode fazer é o seguinte, o multiplicador de Lagrange já diz que ele é um extremo, já diz que ele é um extremo. Ou é máximo ou é mínimo, essa que é a sua dúvida. Então, o que você pode fazer? Pega um outro ponto que satisfaz o seu vínculo. Se esse outro ponto der uma imagem menor, é porque esse aqui é o máximo. Se der uma imagem maior, é porque esse aqui é o mínimo. Né? Por exemplo, bora colocar valores aqui, que eu acho que fica mais fácil. Digamos que eu quero achar aqui, ó, x mais y mais z tem que ser igual a 12. Por exemplo, mesma coisa, eu quero que o produto entre eles seja o maior possível. Só que agora você fala, isso aqui eu já sei a resposta. E eu já sei que, para que seja o maior possível o produto, tem que ser 1/3 disso daqui. Ou seja, x, y, z tem que ser 4. Então, aqui igual a 4, aqui igual a 4, aqui igual a 4. Tá, mas quem me garante que esse ponto, que é o 4, 4, 4, é o maior possível? Simples. Pega um outro ponto que satisfaz essa condição. Por exemplo, pega o ponto x igual a 1, y igual a 1 e z igual a 10. Esses 3 pontos satisfazem isso aqui? Satisfazem. Agora, multiplica esses 3. Esse vezes esse vezes esse. Vai dar quanto? Vai dar 10. 10 é maior ou menor que 4 vezes 4 vezes 4? É menor. Então, pronto. Aí você já provou, né, de fato, usando o multiplicador de Lagrange, que aquele lá era o seu ponto de máximo. Já que você encontrou um outro ponto que também satisfaz a condição, mas que obteve uma imagem menor do que aquele seu ponto lá que você achou. Tudo bem, gente? Tá, agora eu preciso perguntar para vocês, vocês gostaram mais de resolver essa questão aqui usando ponto crítico, isolo Z, né? Depois coloca o P em função de x, y, depois acha ponto crítico, depois faz o teste de segunda derivada, ou pelos multiplicadores? Pelos multiplicadores, né? Muito melhor. Você tem alguma pergunta? Eu não entendi. Você pode falar aqui no microfone, por favor? Só por causa do volume da voz mesmo, que eu realmente não entendi. Então, o colega de vocês vem aqui fazer uma pergunta. Vamos ouvir a pergunta. Aí você pode, por favor, dizer seu nome e seu curso? Gabriel, de Engenharia Naval. Ok, Gabriel, qual é a sua pergunta? Porque basta um ponto que satisfaz a restrição e que é menor do que o ponto que a gente achou, para provar que todos os outros também são menores e que ele é máximo, ou vice-versa. Muito bem, excelente pergunta, Gabriel. Por quê? Porque lembra que a gente aprendeu nos multiplicadores de Lagrange que quando você tem uma restrição, o que você quer? Você tem várias curvas de nível, só que você quer achar aquele ponto que a curva de nível da função g, ela assume um valor maior ou menor, né? Daí para aquela minha função f. Só que a gente aprendeu que nesse caso, quando você tem uma restrição, um vínculo, então aquele ponto, ou de máximo ou de mínimo, ele vai ter que satisfazer uma condição, que é essa daqui, ó, que o gradiente da função tem que ser igual a lambda vezes o gradiente da minha outra função. Então, nesse caso, quando você acha o ponto que satisfaz essa condição, e se você achou só um ponto que satisfaz essa condição, então só tem um ponto de extremo para esse caso. Então, pela teoria dos multiplicadores de Lagrange, me garante que se eu acho o único ponto, por exemplo, esse ponto ele já é ou máximo ou mínimo. Porque qualquer outro ponto não vai ser máximo ou mínimo. Porque qualquer outro ponto não satisfaz essa condição. Porque se vê que qualquer outro ponto, ele atravessa a curva de nível, ou para mais ou para menos. Aí é por isso. Então, nesse caso, aqui eu só achei um ponto. Se eu tivesse achado 2 pontos e calculasse valores diferentes, eu já poderia fechar aí. Então esse aqui é o máximo, aqui é o mínimo, acabou. Mas como eu só achei um ponto, aí fica na dúvida. Então esse aqui é o máximo ou o mínimo? Aí por isso que eu joguei um outro ponto que está lá naquela curva de nível. Aí, como aquele outro ponto deu um valor menor, tá, então agora eu já posso dizer que esse aqui é um ponto de máximo. Entendeu, galera? Diferente de antes, porque antes você tinha que aplicar o teste de segunda derivada, e depois você ainda só diria que era um problema, era um extremo local. Você nem poderia dizer que era global, a não ser que depois você analisasse outros argumentos. Mas sua pergunta foi excelente. É isso mesmo. Então, palmas para o Gabriel, pela pergunta dele. Muito bem. Bom, então já estou feliz que vocês gostaram do multiplicador de Lagrange, né? Mais do que o nosso método que a gente fazia antes, mas também outro método era bom, né? Se você quiser usar, continuar usando o outro, não tem problema nenhum.
Bom, para encerrar nossa aula de hoje, só falta um exercício, que é, na verdade, um que você já conhece também, né? Porque eu trouxe aqui justamente para você comparar um com o outro. Esse daí vai aparecer, ó. Exercício 4. Uma caixa retangular, sem tampa, você já conhece esse problema, né? Você já conhece que a gente demorou um pouquinho para resolver ele aqui em sala. Deve ser feita com 12 metros quadrados de papelão, determine o volume máximo dessa caixa. Então, já vai fazer esse problema. Bom, vou fazer aqui no segundo quadro. Bom, nesse caso aí, eu vou só logo desenhar aqui a minha caixa. Então, bora aqui para o quadro. Então, olha só. Aqui, você já sabe, né? Já fez essa aqui em sala, mas você tem uma caixa. A caixa sem tampa. Né? Então, a priori aqui eu desenho uma caixa, um paralelepípedo. E aqui eu vou colocar aqui as arestas dela. Essa daqui vai ser o Y, essa daqui vai ser o X e essa aqui vai ser o Z. Então, ele quer que o volume seja o máximo possível. Então, você já sabe que a função que ele quer otimizar é a função volume. Só que, nesse caso, o volume de uma caixa vai ficar x vezes y vezes z. Então, essa é a função que a gente vai otimizar. Qual é a condição, qual é a restrição que ele me deu? Ele diz que para essa caixa é usado 12 metros, exatamente 12 metros quadrados de papelão. Quando ele fala isso, ele está se referindo ao quê? A área da caixa, área lateral. Então, qual seria a área lateral dessa caixa aqui? Bom, você tem a área aqui da face da frente e de trás. Na frente e atrás, a área é y vezes z. Como são duas vezes, vai ficar 2 vezes y. Vai ficar 2 vezes yz. Deixa eu fazer de outra cor. Então, aqui vai ficar 2 vezes yz. Aí, mais, aqui eu tenho a área do lado e do outro lado, que é x vezes z. Como são duas vezes, fica mais 2 vezes x vezes z. Mas, aqui ó, eu tenho a parte de baixo e de cima, só que ela não tem tampa. Então, eu só considero a de baixo, x vezes y. Então, mais x vezes y. Isso daqui tem que ser igual a 12. Então, essa é a minha função, essa é a minha restrição, esse é o meu vínculo. Mas se você reparar, o que tem do lado esquerdo aqui, ó, esse lado esquerdo, é uma função também. Então, eu vou chamar, tudo que está aqui do lado esquerdo, vou chamar de uma função g. Então, na verdade, o que eu quero? Eu quero, g depende de x, y e z. Então, na verdade, o que eu quero é otimizar essa função, só que dentro dessa curva de nível aqui, né? G de x, y e z tem que ser igual a 12. Então, isso aqui é mais uma questão que eu posso usar os multiplicadores. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, vou montar meu sistema. Então, você já sabe. Como é que você monta o sistema? Você sabe que a condição é que o gradiente da sua função volume, agora, tem que ser igual ao multiplicador de Lagrange, que está chamando de lambda, vezes o gradiente da sua função g. Quem é o gradiente de v? A função é a mesma de agora, né? Então, aqui vai ficar yz para x, yz. Quando for derivar em relação a y, vai ficar xz. Quando for derivar em relação a z, vai ficar xy. Igual a lambda. Aqui vai dar um pouco mais de trabalho, né? Porque eu vou ter que derivar essa função aqui. Derivando em relação a x, essa aqui vai zerar, porque não tem x. Aqui vai ficar 2z, e aqui vai ficar só y, vai ficar 2z mais y. Então, só na primeira coordenada, vai ficar 2z mais y. Aqui. Agora, eu vou derivar isso aqui em relação a y. Aqui vai ficar 2z, aqui não tem y, então vai zerar, e aqui vai ficar x, vai ficar 2z mais x. 2z mais x. Por último, vou derivar em relação a z. Aqui vai ficar 2y, aqui vai ficar 2x e aqui vai zerar. Então, vai ficar 2y mais 2x.
Pronto. Então, com isso daqui, eu consigo montar um sistema, que é o que eu vou fazer agora. Ó, então, eu vou igualar essa primeira coordenada com essa primeira coordenada. Lembrando, não esqueça, tá, que o lambda ele vai multiplicar em todas as coordenadas. Então, vai ficar YZ igual. Aqui vai ficar lambda vezes 2z e lambda vezes y. Vai ficar 2z lambda mais y lambda. Agora, a segunda coordenada. Aqui é xz, coloque xz igual. Aqui, lambda vezes isso daqui. Então, vai ficar 2z lambda mais x lambda. E na última coordenada agora vai ficar xy igual. Lambda agora vezes esse pessoal aqui. Então, vai ficar 2x lambda e 2y lambda. 2x lambda mais 2y lambda. Acabou aqui o sistema? Não, né? Falta eu acrescentar aqui a minha equação, que é 2yz mais 2xz mais xy igual a 12. Aí você fala, nossa, professor, eu achei que o multiplicador sempre ia dar um sistema muito fácil, né? Nem tudo são flores, né? Às vezes a gente tem que chegar a um sistema desse e você vai ter que resolver. Bom, aliás, gente, até preciso falar uma coisa para vocês. Para resolver sistemas assim, como eu sempre digo, tem várias maneiras de você resolver um sistema, né? Mas o principal mesmo é você resolver muito exercício, né? Porque você percebeu que até aqui, o que a gente foi fazendo não foi aquele jeito tradicional. O que a gente está acostumado a resolver quando a gente vai resolver um sistema? É você fazer o método da comparação, método da adição, isola um e coloca no outro. Só que isso serve muito, essas coisas que você aprendeu no ensino médio, para sistemas o quê? Possíveis e determinados. Você só tem uma única solução do sistema. Aí, ok, funciona. Mas os que a gente estava resolvendo aqui, não tem só uma solução, não tem só um ponto. Pode ter mais de um ponto. E aí que complica um pouquinho. Complica não, mas isso exige de você ter outros conhecimentos. Mas você percebe que só pelo raciocínio de cada equação, você consegue chegar nos resultados. Tá, então, ó, por exemplo, eu vou analisar de novo, eu vou analisar duas equações. Então, por exemplo, vou analisar essas duas aqui. Analisar essas duas aqui primeiro. Aí, ó, vamos ver, vamos tentar entender aqui. Eu tenho a equação de cima, eu tenho a equação de baixo. Ou seja, eu tenho yz igual a 2y mais y lambda. E aqui eu tenho xz igual a 2y mais x lambda. Vocês conseguem perceber que a única diferença da de cima com a de baixo é o x e o y? Ó, porque aqui é o yz, aqui é xz. Aqui é a mesma coisa, aqui ao invés de ser y lambda, é x lambda. Então, o que eu posso fazer? Eu vou multiplicar em cima pelo x e eu vou multiplicar embaixo pelo y. É isso que eu vou fazer. Não vou continuar aqui, vou continuar no outro quadro, mas eu vou multiplicar em cima por x e embaixo multiplicar por y. Aí você vai ver o que vai acontecer. Então, nesse caso, quando eu faço isso, eu obtenho em cima xyz igual a 2z lambda x mais xy lambda. E embaixo, eu obtenho xyz também igual a 2z lambda y mais, aqui eu tenho xy lambda. Tá? Então, quando eu multipliquei por x nas duas, eu obtive isso daqui. Aí, olha o que eu vou fazer agora. Eu vou subtrair uma da outra. Né? Eu vou subtrair essa dessa. Então, quando eu faço isso, ó, subtrair aqui. Esse é igual a esse. Vai zerar. Então, ó, corta esse com esse. Esse é igual a esse. Vai zerar também. Então, no final, eu vou ter isso menos isso. Ou seja, isso é igual a isso. Então, vai ficar 2z lambda x igual a 2z lambda y. Posso simplificar o 2z?
Posso, mas você pode dizer, não, professor, mas o z, se o z fosse zero, seria uma solução. Tudo bem. Mas nesse caso, o z pode ser zero? Não, porque eu estou falando de medidas de uma caixa. É até importante eu colocar aqui. Deixa eu colocar essa observação, né? Tanto x quanto y quanto z precisam ser maiores que zero. Muito bem. Então, voltando para cá. Então, o z não pode ser zero. Então, se o z não é zero, eu posso simplificar ele. Ó. Então, eu simplifico 2z com 2z. O lambda pode ser zero? O que vocês acham? Por que será que não? Porque, ó, por causa daqui, ó, gente, vamos voltar para cá. Se o lambda for zero, o lado direito vai zerar. Sim ou não? Aí você teria y vezes z igual a zero. Então, nesse caso, ou y era zero ou z é zero. Mas os dois não podem ser zero. Então, acaba que o lambda também não pode ser zero. Tá? Então, se o lambda não pode ser zero, posso simplificar também o lambda. E aí eu vou obter que x igual a y. Ok? Vamos guardar essa informação. Vamos partir agora para outras equações. Então, agora, ó, eu vou unificar, vou analisar a do meio, só que com essa de baixo agora. E eu vou aplicar a mesma estratégia. Ó, perceba que aqui, ó, a diferença é entre o z e o y, aqui em cima e embaixo. Então, em cima eu vou multiplicar por y e embaixo eu vou multiplicar por z. Então, em cima, estou multiplicando por y, embaixo eu vou multiplicar por z. E aí vamos ver o que vai acontecer com essas equações. Então, ó, vai ficar xyz igual a 2e lambda y mais, aí vai ficar x y lambda. Embaixo vai ficar xyz 2x lambda z mais, ali vai ficar 2y lambda z. Nesse caso aqui, tá certo. Tá, então de novo, ó, posso diminuir, né, porque eu troquei aqui o lado, mas é isso mesmo. Tá, então de novo, ó, vou diminuir, esse vai simplificar com esse. Esse daqui, ó, este daqui é o mesmo desse, então posso também, vai simplificar esse com esse, e vai sobrar só isso igual a isso, né? Esse menos esse. Então, vai ficar x y lambda igual a 2x yz. Você já sabe que o lambda não pode ser zero, então posso simplificar ele aqui. Você já sabe que o x não pode ser zero, então simplifico ele aqui. E eu vou obter que o meu y é igual a 2z. Como y é igual a x, então eu tenho isso aqui, essa relação. Então, x é igual a y, que é igual a 2z. Agora que eu obtenho essa relação, eu vou usar a última equação, a única equação que eu não usei ainda, né, a lá de baixo. Só que aí agora eu já posso igualar esses valores aqui. Ó. Por exemplo, eu posso olhar, ó, deixa eu fazer aqui no primeiro quadro, só porque eu vou precisar de mais espaço para resolver. Mas estamos acabando já. Bom, para terminar meu sistema, eu vou usar a minha última equação. A minha última equação é 2ey mais 2ex mais xy igual a 12. Bora escrever todo mundo em função de x. Aqui tudo fácil, para escrever todo mundo em função de y ou de z. Por exemplo, eu já sei que 2z é igual a x. Então, aqui, ó, 2z é igual a x. E só o y também é igual a x. Aqui é a mesma coisa. Ó. Eu já sei que 2z é igual a x. E aqui eu já sei que o meu y é igual a x. Então, aqui vai ficar x² mais x² mais x². Então, x² mais x² mais x², que é igual a 12. Então, isso aqui vai dar 3x² igual a 12, que vai dar x² igual a 4.
E aqui seria mais ou menos 2, mas o x tem que ser positivo, porque são medidas de uma caixa. Então, aqui eu obtenho que x igual a 2. Lembrando que x é igual a y. Então, x é igual a 2, que é igual a y. E o z é quanto, gente? Isso. O z... Não, só, o x... Cadê? O x que é 2 vezes z, né? Ó, o x... Deixa eu fazer devagar. Estou me aparecendo aqui por causa do tempo. Até que a gente tem tempo ainda. Ó, o x é igual a 2z. Então, o z é metade de x, tá? Então, o z é igual a 1. Então, x é igual a 2, y é igual a 2 e o z é igual a 1. O que ele quer mesmo? Ele quer qual é o volume máximo. Então, nesse caso, meu volume, a minha resposta, vai ser que o meu volume máximo vai ser quando x igual a 2, y igual a 2 e z igual a 1. Que vai ser 2 vezes 2 vezes 1. Então, meu volume máximo acaba sendo 4. Aqui a gente está falando de metros cúbicos. Então, encerramos essa questão. Perceba que a única dificuldade foi tentar resolver aquele sistema. Né? Assim, resolver o sistema, o resto fica muito tranquilo. E perceba que, por mais que tenha sido, talvez, tenha dado um pouco de trabalho a resolver o sistema, mas quando você já percebe o caminho que você tem que seguir, a sua resolução fica mais limpa, fica assim, mais enxuta. Você percebe que não tem mais tantos passos assim para você chegar na solução, né? Quando você usa multiplicadores de Lagrange. Alguém tem alguma pergunta? Bom, então com isso, nós encerramos nossa aula. Opa, temos uma última pergunta. Qual é a pergunta? Tá, boa pergunta também. Então, qual é seu nome? Stephanie de? Tá, Stephanie de Engenharia Elétrica, ela está perguntando assim, professor, eu só não entendi quando é que eu sei que eu posso usar Lagrange quando eu não posso. Não é isso, Stephanie, sua dúvida? Pois é, o Lagrange, você sempre vai poder usar ele quando você tem, primeiro, você quer achar máximos e mínimos, só que você tem um vínculo. O vínculo é uma restrição. Só que essa restrição ela tem que ser uma igualdade. Estou trabalhando com uma única curva de nível. Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, você quer otimizar essa função e aqui em cima você tem uma igualdade. E aí, por exemplo, o lado esquerdo eu chamo de uma função, então uma função igual a 12. Então, você tem uma única curva de nível. Todas as funções que a gente resolveu aqui, praticamente todos os exercícios, eles tinham sempre uma equação, com exceção daquele outro. Porque o segundo que a gente fez tinha assim, ó, vou escrever aqui. Tinha uma questão que a gente fez aqui, que era assim, a função f, que eu queria otimizar, ela era x² mais 2y². Aí eu queria que você otimizasse ela, só que para essa condição aqui, ó, para x² mais y² menor ou igual que 1. Nesse caso, pelo menos olhando diretamente, você tem uma única curva de nível? Não, você tem várias. Porque aqui, entre 0 e 1, você tem infinitos valores. 0,1, 0,2. Então, a priori, isso daqui não seria uma questão direta de multiplicador de Lagrange. Só que você percebe que, para resolver uma questão dessa, o que a gente tem que fazer? Olhar o interior do conjunto e depois olhar a fronteira. Mas quando você olha a fronteira, isso aqui vira uma igualdade. Aí, na fronteira, ou seja, em um dos passos da resolução, que é na fronteira, aí você vai poder usar o multiplicador de Lagrange. Então, você vai usar quando você tiver uma igualdade. Se tiver só uma curva de nível, aí você pode usar. Tudo bem? Então, eu que agradeço, Sérgio, pela sua pergunta. E é isso, então com isso nós terminamos nossa aula. A gente vai se ver agora, gente, só segunda-feira, né? Porque quarta-feira é feriado, para quem não lembra. Mas sexta-feira é a prova de vocês, aula de monitoria, então desde já, boa prova para vocês. E até a próxima aula.